Boa noite, Alfredo Bolo Júnior, mais uma vez com vocês no História com Bolinhos. Todas as sextas-feiras, às 19 horas, temos trazido pessoas incríveis para conversar conosco. E hoje teremos o prazer de receber três autoras, três pessoas incríveis, três pessoas que realizam o sonho de estender a mão, de se harmonizar, de se linkar com o outro. Uma lição de empatia. Alfredo Bolo Júnior, mestre em História Social, doutor em Educação e uma vida dedicada à produção de livros escolares. É com grande prazer que eu vou convidar hoje. Boa noite, Maurício. É com grande prazer, boa noite, Cris, que eu vou convidar hoje três autoras. Cristina Ferreira, Natália Fonseca e Fernanda Baroni, me perdoem. Vou começar por convidar a Cris, que além de grande professora, é também uma grande amiga. Cris, convidei você. Oi! Cris entrou. Eu já estou aqui. Cris é sempre um alto astral maravilhoso. Querido, mas a vida é bonita, é bonita, é bonita. É verdade, é verdade. Filosofia linda essa, né, Edu? Olha, temos aí um querido ilustrador português, Sérgio Condesso, que acabou de entrar aqui na live. E aí as nossas queridas Natália e Fernanda também, acho que já podem pedir para entrar, né? Para a gente começar essa conversa. A grande responsável por esse livro, que em breve vai nascer, Ana Cláudia Ramos, grande escritora, que esse ano completa 30 anos de vida literária, também acabou de entrar para nos dar essa alegria. Oi, Gui, meu aluno querido. Gui, olha o professor Boulos do nosso livro, cara. Estou conversando com ele. Olha que Boa legal, noite. Gui. Boa noite. Olha, você tem trazido crianças maravilhosas, Cris. Maravilhosas. As gravações estão ficando lindas. Nossos vídeos estão ficando lindos com vocês, viu? Vamos convidar, então, a Natália e a Fernanda? Vamos? Isso. Vamos. Vamos Então, lá. vamos lá. Oi, Primeiramente, João, filho. a Manu Fernanda. Bandeira, minha aluna querida também. Gente, é muito aluno querido que está entrando aqui. Muita alegria. Você é o sol que ilumina a gente, viu? Tenha certeza disso. Fernanda Baroni também entrou. Olá, Nossa gente, boa noite. querida. Prazer Fernanda, com vocês. Prazer, prazer professor. enorme. Prazer enorme, Fernanda. É amiga da Cris, é nossa amiga, viu? Com certeza. A Cris é Agora- um espírito iluminado. Todo lugar que ela está. A gente não se conhece ainda pessoalmente, mas a gente se conhece, a gente se fala e se vê e se completa toda semana, toda segunda-feira. E ela chega já colocando o astral aí. A Natália. Toda segunda vocês estão juntas, né? Toda segunda. Toda segunda, tá, Ana Pronto. Cláudia? Pronto. Gente, e Natália, direto de Uberlândia para o Canadá. Olha que coisa chique, professor Boulos. Muito. Que maravilha. Tudo bem, Natália? Seja bem-vinda. Viu? Estar aqui. Obrigada. Seja bem-vinda. A Obrigada. noite é de vocês. Eu quero só fazer, sabe, ser uma ligação, né? Esse círculo de pessoas queridas, educadoras, né? Escritoras, né? Talentosas e seres humanos iluminados. Gente, o livro é uma coletânea. Nós hoje, o tema da live é um livro. Quantas portas cabem numa porta? O tema, aliás, o título é fantástico, é bastante sugestivo, não é? É um projeto coletivo da escritora Ana Cláudia Ramos,
com suas 2 turmas de oficina literária. O livro é uma coletânea de 18 contos que tem como elemento comum a porta. Oh, meu Deus, quanta coisa a gente imagina quando pensa porta, né? A palavra porta. Todos os direitos autorais, isso é muito importante, de 18 contos, dos 18 escritores, perdão, serão doados à Fraternidade Sem Fronteiras. Isso é muito importante, né? Porque isso também faz parte do nosso coração, o nosso ser brasileiro, é o nosso jeito de ser, né? A gente está sempre se ligando aos outros, abrindo o coração para os outros e também fazendo o exercício de deslocamento, de empatia, né? E aqui temos mais um projeto com essa visão, essa filosofia. Fronteiras, Fraternidade Sem Fronteiras, instituição com vários projetos humanitários no Brasil e em muitos países, outros países. Para falar desse projeto, que quer abrir muitas portas, temos a presença de 3 das alunas da escritora Ana Cláudia Ramos, que terão seus contos nessa coletânea. Vamos conhecê-las? Chamar cada uma e pedir que se apresentem, né? E o que fazem, o que fazem de sua vida profissional. Então vamos começar com a Cristina, que é o nosso elo, nosso ponto de, né? Cristina Ferreira, por favor, Cristina, fale um pouquinho de você, da sua vida, e como é que teve esse desejo aí de escrever e começou a escrever. Bem, eu sou professora, né, há 36 anos, dou aula para o Fundamental 1, já sou aposentada do serviço público, mas continuo dando aula na rede privada e é nesse espaço da sala de aula que eu me nutro dessa alegria que as crianças, né, trazem para nós, dessa inquietude. E, assim, eu estou muito orgulhosa de agora poder ter esse contato, porque o professor Boulos já me acompanha há muitos anos, né? Eu já adoto os livros do professor Boulos há anos, e é muito engraçado que quando eu falo com os alunos hoje que eu conheço o autor do livro, porque o autor do livro é sempre algo que, assim, que especialmente a criança, eles acham que nem... Assim, eu quase que uma entidade, não existe, né? Não é uma pessoa. Eu falei, gente, a tia Cris conhece, eu peço para seguir o canal, né? Que também, além do perfil aqui, História com Bolinhos, tem lá o canal do YouTube com vídeos educativos muito bacanas para os menores. Então, assim, eu, como professora, durante esses anos todos, sempre gostei de ouvir, de contar história. A literatura sempre fez parte da minha essência. E eu sempre tive esse sonho de escrever. Mas é aquilo, né? A gente vai vivendo, a vida vai te atropelando com uma série de coisas, a gente vai trabalhando muito. Eu cheguei a trabalhar quase que durante um tempo os 3 turnos. E quando eu me aposentei, diminuí a carga horária, eu resolvi, então, acordar para sonhar. E aí eu conheci a Ana Cláudia Ramos, né? A gente fez uma mentoria, porque ela também oferece esse tipo de trabalho, né? Eu tinha um texto que eu gostaria que um profissional da área pudesse dar um parecer, fizesse uma leitura crítica, e a partir desses nossos encontros, ela então me convidou para fazer parte da oficina literária. E eu entrei já meio que no meio do caminho. Eu brinco com as minhas colegas que, assim, eu fui muito bem acolhida, porque elas já vinham numa caminhada há bastante tempo, né? Essa turma 2, ela já tem 1 ano e alguns meses, eu acho, né? Acho que é a turma mais nova, a turma 1 tem mais tempo, e agora é uma turma vitalícia, sabe, professor Boulos? A escritora Ana Cláudia, ela já sabe disso, ela já está intimada a manter essa oficina funcionando muito tempo, e daí surgiu essa possibilidade do livro que a gente vai conversar aí no decorrer da live. Então, assim, eu sou aquela professora que ousou sonhar, e esse sonho está perto, né, de se tornar realidade. Ah, que bonito, que legal, que gostoso. Fernanda, vamos ouvir a Fernanda agora, por favor. Oi, eu sou jornalista, já também trabalho já com jornalismo e produção de conteúdo há mais de 20 anos.
E eu sempre tive eu brinco, eu falo que eu tinha um flerte com a literatura desde sempre, e agora eu resolvi tornar um relacionamento sério. Então, assim, eu fui aluna da Ana há 20 anos atrás, pela primeira vez. Depois disso, a gente teve alguns encontros ao longo dessas 2 décadas aí, trabalhando juntas, né, fazendo outras oficinas. E agora, no meio da pandemia, apareceu assim para mim essa oportunidade, eu vi que ela estava abrindo uma oficina, e eu estava passando por um momento bem sensível, acho que todos nós, né, estávamos passando, e eu falei, poxa, preciso de um tempo para ser o meu tempo da semana. E foi a opção mais acertada, assim. A gente conseguiu não, a Ana conseguiu, com a energia dela, juntar um grupo que é fantástico, a gente tem uma base de afeto muito incrível, a gente troca muito, a gente estuda muito, mas a gente troca muito também, uma relação assim muito especial, né, Cris, né, Natália? Não é uma coisa assim que a gente não se conhece pessoalmente, quer dizer, algumas de nós, as que moram no Rio, nós nos conhecemos, mas quem mora longe não se conhece, mas é como se a gente fosse amiga da vida, assim. Então a gente criou essa relação, e uma das meninas, a Érica, que ela mora em Recife, ela ficou plantando essa sementinha na gente já há alguns meses. A gente precisa fazer um livro juntas, a gente precisa fazer um livro juntas. E aí, quando foi, tipo, acho que lá para agosto, setembro do ano passado, a Ana acolheu a ideia, e aí a gente começou a pensar nesse projeto, né? Então, ele está nascendo agora, quer dizer, eu considero até que já nasceu, mas a gente está construindo juntos isso, e está muito legal, como se tivesse que ser dessa maneira, como se não pudesse ser de outra forma. Olha que bacana, aí. Vocês duas têm um texto literário quando falam, viu? Então isso já aguça a nossa curiosidade, né? Falou em base afetiva, muito bacana isso. Natália, vamos ouvi-la, Natália, de todo o coração. Escuta sensível. Então, eu sou mineira, estou no Canadá, em Vancouver, e a literatura foi parte primordial de mim, assim, de toda a minha construção, né? Mas esse relacionamento com a literatura veio junto com as minhas filhas, com o nascimento dela. Eu tenho 2 filhas, a Glória e a Clarice. E aí, no meio disso tudo, de sempre voltou a aflorar, talvez, de forma muito forte. E aí, como eu também encontrei a Ana Cláudia, a oficina, e foi um marco, assim, é um grupo que todo mundo apoia muito e dá força para e a gente cria coisas muito bonitas, e enfim, e é isso. Que gostoso. Tá cortando um pouquinho o seu som, tá, Natália? Ah, que pena. Peraí, deixa eu dar uma medida aqui, ver se melhora. A gente não viu direitinho. Pronto, gente. Então agora a gente já pode começar a falar da obra, né? Dessa obra coletiva aí, né? Começar com a Fernanda. Como surgiu a ideia do livro e o tema, Fernanda? Por favor. Então, a gente até começou a falar sobre isso, né? A ideia surgiu na oficina. A gente trabalha muito a escrita, a gente estuda muito, a gente troca muito, e surgiu com uma das alunas, a Érica, deu essa ideia, falando, desde o início ela falava, a gente precisa concretizar isso, a gente precisa fazer um livro juntas. E aí a Ana topou, só que a Ana não queria que fosse assim, pegar um trabalho de cada uma e juntar num livro, coisas que a gente já tivesse feito. Ela queria estruturar o projeto em torno de um tema, e o tema Portas veio, eu acho que da própria Ana, ou da turma, não me lembro exatamente, não sei se vocês lembram, mas que era uma ideia de ter um ponto que ligasse todas as histórias, mas que pudesse ser... ter uma abertura suficiente para trazer histórias muito diferentes. E, na verdade, foi isso que aconteceu, né? Nem todos os contos falam de portas concretas, tem portas que são portas para fantasia, tem portas que são portas realmente de casas, de apartamentos, e que levam a entender e a conhecer os personagens. E acabou que a gente teve um resultado, assim,
muito, muito bonito. São 18 contos, um da Ana e os outros de 17 autores que estudam com ela, né? O Fabrício é o único homem e mais 16 mulheres. E a gente ficou muito feliz com o resultado, assim, porque tem contos muito emocionantes, tem contos muito sensíveis, tem contos engraçados, tem contos, né? Eles passam por lugares, assim, muito diferentes, mas todos com muito afeto. Todos conseguem conversar com a criança, conseguem chegar tanto nas crianças que são crianças de idades diferentes, quanto nas crianças que cada um de nós carrega e trouxe, né, para o projeto. A gente está muito feliz. Muito. Nossa, que bonito, Lara, que interessante, que legal, mas legal mesmo, viu? Eu estou gostando muito. Agora eu vou perguntar para a Cris, para que faixa etária, a que faixa etária se destina o livro? E qual é a relação do livro com Fraternidade Sem Fronteiras, Cris? Então, a Fernanda até falou aí um pouquinho, né? Na verdade, hoje, a gente tem conversado muito na oficina, eu também tenho estudado fora desse espaço, que quando a gente fala em literatura infantil, a gente tem sempre aquela ideia de que seja uma coisa para a criança. Mas a gente hoje pode avançar um pouco nesse conceito e pensar numa literatura para a infância de todos nós, né? Para a minha infância, para a sua infância, para a da Natália, para a da Fernanda, para das crianças que hoje estão crianças, né? Mas para essa criança que vive dentro de nós. Então, assim, o livro ele tem uma diversidade muito grande, né? Então, ele tem desde contos mais sensíveis, que são mais emocionais, como contos que a gente vai ter oportunidade de falar depois, mais brejeiros, como é o caso do meu. Então, é um livro que ele pode ser lido por todas as pessoas, pelas crianças de todas as idades, né? Porque um bom livro, ele é para todas as idades, né? Outro dia eu vi a gente acho que comentou isso também na nossa oficina, que quando um livro ele agrada a todos, né? Quando o livro que é dito infantil agrada desde a criança ao adulto, ele de fato cumpre o seu papel, porque a literatura ela é esse elo, né, que nos proporciona vivenciar outras vidas, outras experiências, outras dimensões. Então eu penso que esse livro ele tem contos que vão tocar a todas as infâncias, né? Então acho que assim ele é de uma riqueza muito, muito grande e de uma diversidade que é fundamental também para que as crianças também possam, e os adultos, evidente, as crianças há mais tempo, possam também ter essas experiências, né? E a relação com a Fraternidade Sem Fronteiras é justamente isso que Fernanda até já começou a falar, quer dizer, é um sonho para muitas de nós. Por exemplo, o meu caso, eu nunca tive um texto meu publicado. Para mim é a primeira vez. Mas há pessoas no grupo que já publicam, né? Já ganharam prêmios. Então, assim, a nossa querida Natália já tem livros publicados, tem um que já está saindo do forno, é uma pessoa incrível. Como eu brinco com elas, eu estou entrando no ônibus agora, ainda estou escolhendo um lugarzinho ali para sentar. E a ideia da Ana, eu penso que era assim, que era fazer desse sonho, que era um sonho coletivo, mas que ele reverberasse para fora dessas nossas portas, sabe? Então, eu acho que doar os direitos autorais para a Fraternidade Sem Fronteira, que é uma instituição que eu recomendo que vocês conheçam, que tem projetos humanitários tanto no Brasil quanto fora do Brasil, na África. Eles têm lá, até anotei aqui, Ação Madagascar, Acolher Moçambique, eles trabalham com refugiados. Aqui no Brasil, há inúmeros projetos lindos que às vezes a gente não conhece, como Retratos de Esperança, com o Bismarck, que ele faz todo um trabalho lá na Bahia, naqueles recôncavos mais distantes e constrói casas para as pessoas. Tem também o Microcefalia, Ciência e Amor, que é lá em Campina Grande, na Paraíba, que cuida das crianças com microcefalia. Então, assim, é uma instituição que, de fato, merece que a gente possa abrir essas portas também para todos esses projetos. Porque, veja, o senhor sabe,
A gente dividir direitos autorais para 18 é algo que ia ficar ínfimo para cada um, mas se a gente junta isso tudo para quem precisa, faz toda a diferença. Então, a gente quer abrir as portas do nosso sonho, da nossa realização, mas a gente quer que isso também faça diferença na vida das pessoas, sabe? Que eu acho que é disso que a gente precisa, é ter essa empatia, é saber que nós não estamos sós, que a gente pode sim sonhar junto, né? E como eu costumo dizer, eu sou porque nós somos. Então, acho que a grande sacada da Ana, e que assim todo mundo topou de primeira, que era ajudar essa instituição, até por conta, né, dela ser uma pessoa muito espiritualizada, uma pessoa com uma vivência, com um olhar para o ser humano que é muito, muito especial. A gente não podia esperar nada diferente vindo da Ana, né? Poxa, tô feliz de fazer parte dessa história aí de vocês, viu? Comigo na caminhada, em todos os sentidos. Agora, verdade, é comovente. Natália, fale um pouco para nós do seu conto, sobre o que ele fala. É difícil, né? Quando perguntam. Melhorou o som, gente? Tá ótimo. Ah, então tá bom. Já estou percebendo o seu sotaque, inclusive. É o sotaque que aparece, né? Não tem jeito. Que bom, Eu gosto. que bom. E Pois eu não. acho difícil quando perguntam assim para falar sobre o conto, porque é isso, né? A gente conhece a nossa história inteira, de cabo a rabo, mas eu sempre fico com medo, assim, ou de falar muito, ou de falar muito pouco. Mas eu vou tentar e as meninas me ajudam. No meu conto, a porta é literal. Então, ela é uma porta que sai para o quintal e tem a menina que conta a história e ela tá contando como essa porta ela range quando ela abre. E aí, sempre ela quer sair para ir para esse quintal para ela ficar sossegada, lendo os livros dela, e que agora a tia dela começou a pegar no pé dela cada vez que ela faz isso. E aí, no decorrer do conto, a gente vai entendendo, assim, o porquê, qual que é a importância para ela desses livros, desse espaço, e dessa relação com essa tia, e da situação dessa família, o que está acontecendo, a partir dessa porta que range quando abre. É isso, meninas? Foi bom, vocês acham? É um pouco mais que isso. Bem mais que isso. Bem mais que isso. Obrigada. E o texto da Natália é muito lindo, porque, na verdade, ele vai fazendo, né? Ele vai tecendo essa coisa que a gente, né, nós, já crianças há mais tempo, os adultos, a gente vai puxando lá nos fios da nossa memória muitas das referências que ela traz, sabe? Porque isso da porta ranger, né, dessa tia que está preocupada com essa porta que range, quer dizer, é você também estimular a criança a entrar nessa linguagem que está para além do que está escrito, né? A gente não precisa, assim, desvalorizar a capacidade que a criança tem de entendimento, sabe? Isso. E, né, Natália? Que eu acho muito que, importante assim, isso, porque a gente, às vezes, acha que para escrever para criança, você tem que trazer o nível da compreensão lá embaixo. Uhum. E quando ela tem uma boa mediação, né, quando você tem uma criança menor e um adulto lê com essa criança, ela também se vê exposta a um texto cuja complexidade também aguça os seus sentidos. A Eu curiosidade. acho que isso que é bacana. E que a né? gente confia nessa criança, né? Que ela vai Isso. ser capaz de absorver aquilo que ela precisa absorver de cada história. Então é um processo muito bonito, né? Escrever para criança. É um negócio que encanta, assim, não tem como. O sotaque é um sotaque de pão de queijo, né? Muito pão de queijo. E a descrição é super discreta, não poderia ser diferente, a mineira é discreta, né? Mas a gente já fica curiosíssimo, porque a gente fica imaginando, né, a porta rangendo e ela querendo passar a porta. E eu acho que, Natália, um pouco que você disse que a Cris observou do seu texto, ele vale como texto, né? É muito difícil dizer
sobre o que a sua história fala, né? Porque o segredo, né, é a tessitura, é como você fala, né? E Isso. como você fala deve ser encantador, viu? Ah, muito Estou bem obrigada. curioso. Que bom, espero que goste. Aliás, Minas Gerais é um celeiro, né, de autores e de literatura infantil é uma coisa, né? É, Conta mais uma história. Parece que a gente já ouve as pessoas contando. E as minas são muitas, como disse, né? Não é isso? João Guimarães Rosas. As minas são muitas, né? Então, e as portas são muitas também, não é verdade? Exatamente. Vamos lá. Cris, como surgiu a inspiração para o seu conto? Você disse que seu conto é brejeiro. Eu é. gostei. Não podia ser diferente, né, professor? Na verdade, a minha história ela surgiu de uma experiência da infância do Maurício, meu marido, né? Que morava na Vila Militar, lá em Petrópolis. Eu agora estou falando aqui de Cabo Frio, vim passar o feriado. E ele me contava essa travessura que as crianças na Vila Militar faziam numa determinada situação. E aquilo sempre me encantou, porque eu penso assim, hoje as nossas crianças, eu que já estou há 36 anos em sala de aula e já trabalhei em escola pública de comunidade, agora estou numa escola privada, eu percebo que hoje as crianças carecem muito do brincar, mas é do brincar entre si, do brincar no pé no chão, do sair para jogar bola, do bater pique, sabe? E de fazer coisas que, assim, no nosso tempo eram muito mais comuns, né? Hoje a vida moderna meio que vai enclausurando todo mundo, né? A gente vive gradeado, a gente vive com medo, vive cercado. E a minha história, na verdade, ela já começa com a mãe do JM batendo na porta do quarto dele. JM, abre essa porta agora. Não adianta. Você vai ter que sair uma hora daí. E vai ter que me explicar direitinho o que aconteceu. Gente, quando a mãe do JM fica nervosa, vocês não têm ideia do que acontece. Por que ele se escondeu no quarto? Foi tudo culpa da dona Terezinha. A dona Terezinha é a pior síndica que o edifício Jardim das Flores poderia ter. Um edifício pequenininho, 5 andares só. E tem 4 crianças. O JM, que na verdade é o João Miguel, o Juninho, o Felipe e a Bia. E eles não podem fazer nada. Se eles jogam queimada ou futebol lá no estacionamento, ela briga. Se eles apostam corrida no corredor do prédio, ela briga. Se eles batem um pique lá na escada, também ela briga. Se eles falam um pouquinho mais alto, ela briga. E o pior é a mania que ela tem de escrever tudo num livro preto, que fica lá na portaria para todo mundo ler. Gente, é difícil ser criança no Jardim das Flores. Esse prédio realmente está difícil ser criança. Um dia, os 4 estavam lá na casa do Juninho jogando a dedanha. De repente, a luz acabou. A mãe do Juninho falou, agora vai começar esse negócio de desligar a luz. Dona Terezinha já mandou avisar que vai ter manutenção na rede elétrica aqui do prédio. Então, agora já sabe, né? Toda hora vão ter que desligar a luz. E foi nessa hora que a turma começou a pensar. Bem que a dona Terezinha podia levar um susto, né? Da próxima vez que acabasse a luz. E foi aí que o JM teve a ideia de um plano. Um plano que ele julgava perfeito. Ele chamou a turma e falou, gente, nós vamos dar um susto na dona Terezinha. Da próxima vez que a luz apagar, a gente vai... Aí tem que ler. Pra saber.
Porque esse conto, ele vem trazer um pouco essa coisa da brejerice, da criança, da travessura, que faz parte da infância, mas vem discutir também como que, às vezes, os adultos se relacionam mal com as crianças, sabe? Não ouvem as crianças. É aquela criação do não. O não pode. Nada é discutido. Então, eu já vivi muito isso, né? Até em escolas, né? Já trabalhei em muitas escolas, era sempre a coisa do não. Não pode isso, não pode. Como se as crianças não fossem capazes também, elas, de estabelecer contratos, de estabelecer os seus combinados. Então, o que acontece lá no edifício Jardim das Flores, depois que a luz apaga, você tem que ler para ver o que aconteceu. Porque, ó, o JM já está trancado no quarto. Alguma coisa ele aprontou. Ele aprontou, Alguma ele aprontou. Será que ele vai abrir a porta? É isso. Tá bom, tá ótimo. Olha, você fica combinado assim. As autoras todas delegam a Cris quando for para contar um conto, tá bom? Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa, é uma intérprete incrível. Com certeza, a gente vê a história acontecendo. Agora é a hora da Fernanda. Olha, fiquei curioso, viu? O que será que aconteceu? O que eles aprontaram? É muito, Conto, que muito história legal. o conto conta? Me diga aí, Fernanda. Conte Eu para nós. digo. É muito legal essa diversidade, né, que a gente está falando das histórias, porque realmente, assim, a gente que se conhece, a gente vê um pouco da personalidade de cada um na voz narrativa, né? A gente consegue enxergar quem foi que escreveu aquilo e o que ela, como que ela escreveu, como que ela consegue falar daquela história. E a Cris, ela é muito assim, né? É muito visual, assim. Todas as vezes que ela vai ler alguma coisa, falar alguma coisa pra gente, contar, a gente vê e parece estar vendo um vídeo ao invés de estar ouvindo uma história. É muito rico. A minha história, ela é mais... Ela não é tanta ação, assim. A minha história, ela é uma história de amizade entre um menino chamado Raul e uma senhora chamada Dona Betinha, que mora no mesmo edifício que ele. Eles moram no mesmo andar. E eles construíram uma história, ela o viu nascer e eles construíram uma história de amizade muito bonita. E, de repente, ele se vê triste e sem entender que a Dona Betinha, um dia, ela saiu para ir ao hospital fazer um exame e ela não voltou. Então, a história toda é esse questionamento dele, ele contando como era a relação deles e a falta que ele sente de encontrar a Dona Betinha. Cadê? Então, o nome do conto é Cadê Dona Betinha? E ele vai se perguntando, ao mesmo tempo que ele vai mostrando para a gente como que era importante essa relação para ele, né? A minha história, ela é mais contida do que a da Cris. A da Cris é bem animada. Na Cris é mais polenta. Fernanda, mas a sua história traz algo que é fundamental para a criança, que é esse vínculo com a figura, né, da pessoa mais velha, né? A possibilidade que existe de amizade entre uma senhora e um menino, sabe? E discute também esses temas que a gente não precisa fugir deles, porque o livro é para criança, da doença, da partida. Isso faz parte da vida e eles precisam ter acesso a isso. A sua história também é linda. Eu sou suspeita, professor, porque eu acho todas lindas. E a história dela é emocionante. Então, muito emocionante. E eu acho que é isso que é bonito, né, professor? É você ter no mesmo livro essa diversidade, né? Histórias que vão te animar, que vão te fazer rir, histórias que vão te fazer pensar. A tua história com a Dona Betinha pode fazer uma criança lembrar do avô, da avó, né? De uma tia, e mostrar o quanto é importante esse vínculo de amizade, né? Esse companheirismo, essa valorização da amizade mesmo entre as pessoas, independente da idade. E a Fernanda também escreve lindamente, sabe? Ela fala com soltura, né? Fala com leveza.
Obrigada. Você vê com mais leveza ainda, né? Eu estou acostumada a ficar do outro. Eu estou acostumada a ficar do outro lado, né? Eu sou jornalista, então sou sempre eu que faço as perguntas ou eu estou atrás do papel, eu escrevo, mas eu nunca estou do lado de cá. Então, para mim é uma experiência nova, é tudo novo. Mas bem gostosa. E muitas vezes a gente não avalia também a importância que a gente tem na vida de uma criança, né? A gente tem uma importância muito grande, né? Quantos professores, quantas professoras são a principal referência, por exemplo, de uma criança? Nessa faixa entre 9 e 12 anos, quantas vezes eles contam para a professora o que não contam para a mãe, às vezes. Verdade. Então, essas relações que não são diretamente de mãe e filho, mas que são relações muito densas, ricas, cheias, né, saturadas de verdade, né, de verdade. Então, a ausência da senhora fez, né, o menino falar muitas coisas, sentir muitas coisas. É muito importante. O livro, ele é muito legal, além de, enfim, a gente tem vários níveis de afetos no livro, mas assim, é muito legal que você vê, poderiam ser 18 livros diferentes, né? Você tem uma criança menorzinha que vai ter uma mediação de leitura, o adulto pode ler para ela um conto por noite. A criança já maior, que tem mais fôlego, de repente ela vai querer ler 2, 3, 4 seguidos, porque não são contos muito grandes, mas são histórias muito independentes, né? Todas elas que têm esse tema que junta elas, que é a porta, mas são histórias totalmente independentes. Então você consegue ter papo e assunto e histórias para muitos dias diferentes, para muitas noites diferentes, de repente, né? Todas elas geram conversas muito bonitas com as crianças, né? Todas elas têm um potencial muito grande de despertar várias coisas em todas as crianças, né? Como a gente falou, as crianças que já são crianças há muito tempo, como nós. Eu tenho muita vontade de ler, viu? Que vontade de ler essas histórias, de verdade, viu? Não vão se arrepender. Uma coisa, Fernanda, é a ausência, né, Fernanda? O que a ausência desperta, né? Então, tem uma relação carregada de carinho e depois vem a ausência. Então, é importante quanto a presença, na verdade. Nesse questionamento dele pela ausência dela, a gente enxerga o quanto a presença dela é rica na vida dessa criança, né? É muito... E ele sabe que ela saiu por conta de alguma doença, ela foi ao hospital, mas ele não sabe o que aconteceu com ela, porque faz meses que ele não tem notícia. Então... E nós vamos poder saber o que aconteceu com ela? Pode, é só comprar o livro. Eu posso ler o início, aí eu vou continuar sem saber o que aconteceu, mas pelo menos a gente começa. Vamos conhecer o Raul um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. O nome do conto chama Cadê Dona Betinha, né? E começa assim. Eu moro num edifício bem grande. No meu andar tem 8 apartamentos e cada um tem 2 portas. Por fora são todas iguais, mas só olhando por dentro para ver o tanto de história que existe por lá. A minha porta tem um olho mágico e eu gosto de espiar o que acontece do outro lado. Tem vezes que eu só vejo um nada passeando pelo corredor. Quando o interfone toca, vejo visita chegando com presente e sorriso. Tem outras que é a mamãe, com a bolsa de trabalho ou com sacolas do mercado. Mas o que eu queria mesmo era ver alguém passando para abrir a porta que fica no fim do corredor. O número dessa porta é 88. Até o ano passado, quem morava lá era a Dona Betinha, mas ela foi para o hospital e nunca mais voltou. Agora, o 88 só fica vazio. Ninguém entra e ninguém sai. Quando a Dona Betinha morava lá, a gente sempre batia papo. Ela passava no corredor, tocava a campainha do meu apartamento e ia andando e dizendo: Raul, comprei gota de chocolate para assar uns biscoitos, vou deixar a porta aberta. Quando você sentir o cheiro é porque ficou pronto. Agora a porta só fica fechada. Nunca mais biscoitos, nunca mais as gargalhadas altas, nunca mais Dona Betinha. Sinto mais falta das gargalhadas do que dos biscoitos. É que a Dona Betinha, mesmo sendo quase do meu tamanho, enchia o corredor inteiro de alegria. Era só ela passar que a alegria ia atrás, feito sombra.
Aí o restinho. Gente, é uma lindeza isso, É. sabe? E esse nada passeando pelo corredor, hein? Que força que tem isso. Pois é, ele tem uma. Não é verdade? Esse olho mágico da porta é quase um personagem, né? É muito interessante. Acho que a gente devia ouvir um pouquinho do conto da Natália também, porque essa porta amarela que range é uma delícia. Tá Também bom. acho. Vou ler então um pedacinho dele. O conto se chama Lá Fora. É sempre assim. Eu abro a porta devagarinho para ninguém me notar. E ela range alto que só. É bonita a porta. Ela é pintada de amarelo, cheia daqueles desenhos que se entrelaçam. Quando amanhece e a luz passa toda colorida pelo vidro, eu até pauso meu pão com leite, só para ficar olhando. Se ao menos ela não fizesse tanto barulho. Na semana passada, quando eu contei para minha mãe do barulho da porta amarela, ela riu e me disse alguma coisa que eu podia fazer para melhorar, mas eu não consigo me lembrar o que é. Eu só queria mesmo é ficar sossegada no quintal, ir mexer nas plantas, ler na rede. Mas a minha tia deu para implicar comigo. Não pode ouvir a porta ou me ver com um livro na mão que me manda ir viver minha vida, brincar lá fora. E eu já estava lá fora vivendo a minha vida. Mas parece que não era bem isso que a minha tia queria dizer. Se eu fico atenta e ouço os passos dela chegando, eu ainda consigo me esconder mais um pouco. Ou fingir que estou fazendo outra coisa. Nem adianta virem me dizer que é só eu explicar para minha tia que eu gosto mais assim de ficar com minhas histórias na rede. Ou no quarto. Ou no ônibus. Ou no caminho para a escola. Ou antes de dormir. Ou enquanto eu espero o almoço ficar pronto. Tá bom, eu entendo quando ela diz que eu tô sempre enfiada num livro. Mas eu gosto, eu sou feliz com as minhas histórias. E agora? Tchan, tchan, tchan. E a Natália, ela vive enfiada nas histórias. A Natália tem um perfil muito bacana aqui no Instagram, chamado O Que Lemos Hoje, né? Isso, muito obrigada. Isso é muito gentil. E ela tem duas crianças lindas, a Cora e a Clarice, e a gente acompanha o quanto de belezura que a Natália apresenta para essas crianças todo dia. É uma delícia, assim. Minhas filhas já estão grandes, já tenho duas moças, mas eu vou me renascendo, assim, essa ligação de novo pela relação da Natália com a Cora e com a Clarice, que é muito gostosa, muito boa de Os viver nomes junto. já são absolutamente sugestivos, né? Cora e Clarice. Clarice, é. Né? Tinham que ser as filhas de Natália. Você vê que ela realmente fica enfiada nos livros dela também, né? E os nossos porque livros. a literatura ela tem esse poder e essa beleza, né? Principalmente quando a gente está falando das crianças, é um ponto de conexão que é muito forte, né? Que é muito importante, porque não é só a história, apesar da história ser uma parte importantíssima. Mas é aquele momento que a gente está só ali com aquela criança ou aquelas crianças. Normalmente tem um colo, tem um carinho, é uma atenção exclusiva, tem uma observação, um momento de contemplação, tem uma conversa que aquilo gera. Então, assim, são muitas coisas envolvidas, né? De gerar uma conexão e uma memória, e de construir um repertório estético, literário, imagético, cultural, assim. Eu, se puder falar, fico aqui tecendo louros, porque eu acho tem um potencial muito incrível para muitas coisas, né? A literatura. Então, assim, é muito gratificante poder compartilhar um pouquinho disso. Natália, veja, tem muitas mães que seguem o canal, né? História com Bolinhos. E essas mães já deram alguns depoimentos, né? Eu me lembro da Ana Boulos, que falou do impacto das crianças dela na vida dela e na escrita dela. Como que as crianças ela começou e desejou escrever. Então, eu peço que todas as mães, com todas as crianças, abracem esses contos maravilhosos, viu? E que leiam o seu conto aí, né? Porque eu me lembro da Ana dizendo para mim assim, que as duas filhinhas dela,
mais ou menos como a Clarice e a Cora, uma só quer estudar e a outra só quer brincar. Então ela se põe louca, né? E as suas filhas também, como é que são com a relação com a leitura? Tem uma Olha, mãe autora. eu acho que, assim, as duas ainda são pequenas, assim, né? A Cora tem 6 anos e a Clarice tem 3. Então, assim, também porque a gente veio desse período pandêmico, né? Que a gente ficou muito tempo só dentro de casa. Então, essa relação, ela vem sendo construída com elas desde que elas são bebês. E como é uma relação de muito afeto, assim, com a literatura, aqui dentro de casa é uma coisa muito natural, assim. Então, assim, dependendo se tiver meio aborrecida ou se quiser um colinho, qualquer coisa, sempre vem com um livro na mão. Antes de dormir, sempre tem história. Então, assim, às vezes as pessoas perguntam assim, como que é o cantinho de leitura de vocês? E assim, tem cantinhos de leitura maravilhosos por aí, mas a gente não tem um cantinho de leitura. Uma casa de leitura. É uma casa, assim, vai todos os cantos da chão, casa na são cama, de todos os leitura. lugares. Então, assim, é uma coisa que faz muito parte do nosso dia e da nossa vida, né? Mas com relação a gostar só de brincar e só de estudar, eu acho que as duas ainda estão numa fase muito de brincar muito, né? Acho que brincar é o estudo delas. Que bom. Olha, me chama muita atenção você dizer que qualquer coisa você chega com um livro. Porque hoje só ia acontecer de a mãe chegar, o bebê no berço ainda, né? No carrinho, aí põe o celular no rosto para ele parar de chorar, parar, né? E a gente compreende os dois lados, a gente compreende também que a mãe precisa fazer coisas, né? Mas, por outro lado, qual será o impacto desse contato tão próximo do celular, né? Com crianças, são bebês, né, na verdade. Então, é muito rico, é maravilhoso isso, você chegar com uma história nova para contar. Parabéns, viu? Uma dica para todas as mães, viu? Pais, avós e a sua avó também. É uma dica maravilhosa essa, tá? Sempre de entretenimento com de estar lendo com uma criança. Ai, que maravilha, maravilhoso isso. Fernanda, como as pessoas podem adquirir o livro? Isso é muito importante. Me deu vontade de tirar o meu cartão aqui já para adquirir. Ó, tá não fazemos cerimônia. Tá? Mas contem comigo. Eu vou Muito adquirir obrigada. também. A gente. É difícil quando a gente está falando de uma coisa que é nossa, né? De autoria nossa e tal. Às vezes a gente fica com vergonha, fica mais tímida, assim. Mas a gente acredita tanto nessa obra e a gente está falando tanto de outras pessoas e de amigos que estão junto com a gente, de histórias que fazem a gente emocionar e que a gente realmente sabe do valor, que a gente consegue falar com menos vergonha. Falar que a gente aceita sim todos os apoios, a gente precisa. Na verdade, esse projeto, a gente falou, né, nasceu ano passado, da turma da Ana. E a Ana entrou em contato com a editora Casa do Lobo, que é uma editora com pessoas que já estão no mercado há muito tempo, mas que abriram a sua própria editora agora também durante a pandemia. Então, é uma editora que chegou com uma força grande, mas que já lançou, acho que parece que logo de cara, assim, eles lançaram 10 livros, e eles acolheram o nosso projeto de uma forma muito importante para a gente e muito delicada. Só que a forma que a gente viu de fazer esse projeto acontecer, a primeira tiragem, é lançando ele pelo Catarse, que é uma plataforma de financiamento. Então, na verdade, a gente está fazendo uma pré-venda dos livros, antes dos livros ficarem prontos. Ótimo. É que esse apoio vai possibilitar que a gente produza o livro, que a gente tem um ilustrador maravilhoso, que é o Jonatas Martins, que ele está
fazendo todo o projeto gráfico da campanha e do livro, e de cada conto tem uma ilustração, coisa mais linda que a outra. E que também permita que a gente faça essa impressão dessa primeira tiragem. Então, na verdade, as pessoas elas podem contribuir com qualquer valor, se elas quiserem somente apoiar o projeto, ou elas podem contribuir com um valor acima de R$50, elas já recebem o livro, elas estão comprando o livro antecipadamente, antes dele sair. Tem Lembrando Pix. No site lá do Catarse tem Pix, boleto ou cartão de crédito. E a pessoa só precisa entrar no link, que é catarse, com s.me/quantas portas. Nos nossos perfis, no perfil da Cris, da Ana Cláudia, da editora, no perfil de todo mundo, do próprio Catarse, no perfil de todo mundo, tem lá. Você pode repetir, por favor? Claro, Catarse, com S, /me/, quantas portas. Se entrar no site do Catarse também e escrever lá no busca quantas portas, já aparece também o projeto logo de cara. Tá. Eu acho que eu anotei direitinho. É catarse.me/quantas portas. É isso? Exato. Exatamente. Aí lá a as pessoas botou até o link aqui nos comentários. Esse pessoal tecnológico é tão incrível, gente. E lá no site do Catarse, da plataforma, o pessoal vai ver que tem, além do livro, umas recompensas lindas. Assim, tem umas ecobags, né? Que tem a ilustração da capa do livro. Você pode também apoiar com um valor que você ganha uma das ilustrações do livro, além do livro e do marcador. São várias opções. É só chegar lá que vocês vão ver que está muito legal. Sim. É tudo feito com muito, muito cuidado, muito carinho e muito amor. Assim, dá para muita verdade, né? Muita verdade. O senhor falou uma coisa assim que é realmente assim. É tanto a nossa relação com as histórias, ela é muito verdadeira, quanto a nossa relação com a literatura e essa relação com a fraternidade que a gente acabou conhecendo por meio da Ana. E todo mundo ficou encantado assim com os projetos que eles desenvolvem. O nosso livro, Os Direitos Autorais, vão para os projetos que eles apoiam aqui no Brasil. Mas eles têm projetos em vários lugares, né? A Cris já citou aí alguns. Mas, a princípio, os direitos do nosso livro vão para esses projetos que são aqui no Brasil. São 6 projetos. E eles, não só dessa primeira tiragem, mas enquanto o livro existir, todas as vezes que ele for republicado, os direitos são sempre para a fraternidade. Olha, fraternidade, fraternidade sem fronteiras. E, olha, é mais um ponto para a gente querer adquirir, ajudar, né, e apoiar, que é o fato desses projetos serem revertidos, né, em projetos para o Brasil. Quer dizer, não é? Isso é importante, porque o nosso país, né, do tamanho enorme e o tamanho também dos seus problemas e da desigualdade no nosso país. Né? Então, eu acho muito importante que que a renda seja revertida para projetos no Brasil. Fico muito feliz com isso, muito feliz mesmo. A gente também, muito obrigada. Ai, que legal. Professora, eu tenho que saudar a minha querida Edith Chacon, que acabou de entrar na live, que é uma grande escritora aí de São Paulo, minha colega da pós-graduação, que é uma inspiração para mim, viu, Edith? Obrigada! Olha, entrou muita gente, viu? Vocês atraíram muita gente, uma luz grande, né? Nós, do História com Bolinhos, agradecemos a vocês, porque a audiência, né, que vocês trouxeram, com a luz de vocês, com as histórias de vocês, as vivências, as verdades de vocês, né, transpiram. Quando vocês falam, a gente... Cristina, para encerrar, por que as pessoas devem comprar esse livro? Eu acho que devem ler esse livro, elas precisam ler esse livro. Isso. As pessoas devem adquirir o livro, né? Porque
Primeiro que livro é investimento, né, professor? Para começar, Sim, livro sim, é investimento. Quando você compra um livro, você está não só comprando um livro, mas aquela materialidade que vai ter, assim, na verdade, é uma porta que se abre, nesse caso do nosso, para muitas histórias que eu tenho certeza que vão tocar o coração. E comprar esse livro também é fundamental, porque quem adquire esse livro não está só adquirindo um livro, não está só ajudando a realizar o sonho de 17 autores e mais o da Ana Cláudia, né? Que é a nossa querida mentora, mas vai estar também tendo a certeza de que está fazendo a sua parte. Às vezes a gente tem muito a ideia de pensar muito no macro, como o senhor disse, o Brasil tem muitos problemas? Tem. Mas sim, a gente pode, no nosso entorno, sim, sim, cada um sim, fazendo um sim, pouquinho, a gente sim, faz a diferença. Então, sim, quando a sim, gente decidiu doar os direitos autorais para a fraternidade, é porque a gente acredita, de sim. novo, naquela filosofia, né? Eu falo Ubuntu, já ouvi falar Ubuntu, que É, eu sou porque nós somos. isso, E isso. eu sou Por favor, grata à desculpe vida. te Sim, interromper pode uma falar. coisinha. Cris, entrou aqui uma pessoa perguntando: estranhei o não aparecimento do nome de Fernanda Barros. Uhum. Sim. Ué, Fernanda Barros. a Sou Fernanda eu. Barros é essa, é a Barone. Ah, perfeito. Eu Ah, sou então, Barone de Barros. É um nome Barone de artístico. Barros, né? Ai, Fernanda, Oi, gostei graças disso, a hein? Deus, né? Fã Graças Chiquérrima. de gente, gostei. a Eu não Fernanda tá consigo ver os comentários aqui para identificar quem foi, mas depois eu vou aqui. saber. Pode completar, Cris, por favor. Não, mas Desculpe. é isso. Eu acho que, na verdade, tanto eu como Natália e Fernanda, que estamos aqui representando esse grupo de 18 autores, e mais o Jonatas Martins, que é o ilustrador, um artista incrível, e que, olha, ele também foi aluno da oficina antes, né? Antes de eu entrar, ele Sim. era aluno. Então, assim, é tudo muito simbólico, né? É como Sim, diz, na verdade, Vinícius de Moraes. A vida é a arte do encontro, ainda que haja tanto desencontro pela vida. E eu sou muito grata de ter encontrado essas pessoas tão queridas na minha caminhada, viu, professor? E agradecer muito, senhor, essa oportunidade imagine, de trazer oportunidade essas minha. minhas queridas amigas aqui para falar desse projeto, pessoas que são muito especiais. E olha que coisa maravilhosa que é a tecnologia, né? Eu estou aqui Isso. em Cabo Frio, no Rio, Fernanda está no Rio de Janeiro, capital, o senhor em São Paulo, Natália de Uberlândia para o mundo está no Canadá. Olha que incrível isso, né? A gente tem que aproveitar esses fios que a tecnologia nos permite tecer, não é? Gente, eu amei ouvir vocês. Estou super agradecido a vocês. O nosso tempo. Desejo muita saúde a vocês. Bebam água, né? Bebam muita água, né? Alimentem-se bem, durmam bem, porque vocês estão cumprindo a missão de vocês, né? Eu sou, eu sou uma pessoa que acredito muito que cada um de nós cumpre uma missão, né? E cada uma de vocês está iluminando um pedaço, né? E aí então jorra a luz. Sinceramente, ouvindo um pouquinho que vocês leram dos contos das três, eu fiquei muito curioso e vou encontrar um modo, um tempo de ler, né, essas histórias e retorno para vocês. Vou Ah, ler não vou, né, não sou crítico literário, mas vou dizer que eu descobri, né, em cada história o que aconteceu. Tá bom? Tá Que ótimo. A Deus gente agradece abençoe muito vocês. o convite, esse espaço. Muito obrigada. Sim, queria agradecer também. Foi muito especial. É sempre muito gostoso falar de literatura, especialmente falar desse projeto. Então, foi muito bom. Muito obrigada. Tem sentido quando a gente toca o coração das pessoas, né? Coração da vida, né? E vocês tocaram os nossos corações, tenho certeza disso. Muitas pessoas estão sentindo o que eu estou sentindo.
Que bom. Estou melhor do que quando começamos. Ah, Tá? que verdade. Estamos. Que Deus abençoe. Cris, muito obrigado. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Natália. Foi ótimo, gente. Obrigada, Obrigada, bom fim professor de semana. Boulos. Obrigada a Boa todos semana. que nos assistiram, a quem ainda vai assistir, porque eu tenho certeza que essa live ainda vai chegar a muitos lugares. Né? Que E bom. sigam aí os perfis, o que lemos hoje, o da Fernanda também, que é uma